Deixa eu fazer uma pergunta sobre o dia do dia 8, né? Isso que eu ia perguntar. Dia 8, né? Vamos voltar ao dia 8. Conta a história de como é que ele foi preso. Ele tava quebrando coisas lá dentro, ele tava fugindo de alguém, ele tava... Como é que a polícia o prendeu, já que ele estava de pés descalços, com feridas nos pés, né? Porque ele fez alguma coisa que a polícia enxergou e o prendeu? Como é que é a história da prisão exata dele? Então, o Geraldo é uma pessoa que estava em situação de rua, né? Ele mesmo... Quanto tempo antes do dia 8, doutora? Quanto tempo ele estava já na rua, morando na rua? Olha só, ele fala que ele estava há 3 meses, né, em Brasília, mas quando eu assumi o caso dele, gente, porque teve essa história de infiltrado e tudo mais, de petista, então existia essa cautela, né, que, enfim... E eu averiguo, né? Eu tenho o costume de averiguar a situação e tudo mais. Achavam que, só para deixar claro, achavam realmente que ele era um infiltrado. Tinha hoje, tem pessoas, até hoje as pessoas... Isso, inclusive assim, a gente padece, se vocês verem as postagens que eu faço em rede social sobre a absolvição dele, tem muita gente que me xinga. Mas a tese, doutora, a tese de que tem infiltrados é que os infiltrados ajudaram a quebrar as coisas. Né? Que esses infiltrados que teriam quebrado. Exatamente. Tá, gente? O que o Geraldo fez lá? O Geraldo foi curioso, isso é verdade. Ele estava em situação de rua, né? E ele não tinha abrigo nesse Centro Pop. O Centro Pop é um centro de assistência, né? Pelo que eu entendi, pessoas em situação de vulnerabilidade, situação de rua, onde essas pessoas têm um lugar para comer e um lugar para dormir. O Geraldo, ele nunca conseguiu vaga nesse centro para dormir, mas ele se alimentava lá, tá? Então, no fatídico dia 8, ele teria jantado. A janta ele serve cedo lá. Ele fala, doutor, eu acho que era umas 4h30, 5 horas por aí, quando eu jantei, e eu vi a movimentação de helicópteros, os barulhos e tudo mais, e eu fui seguindo. Quando eu cheguei perto, eu vi aquela multidão. Eu me aproximei para ver o que estava acontecendo. Quando eu desci o gramado, eu vi gente correndo, eu vi tiro, eu vi grito, e nisso as pessoas começaram a me xingar, me chamar de petista e de infiltrado. Tá? Ele ficou com medo, ele fala que tinha uma barreira, ele tentou pular esta barreira, e quando ele foi pular, os próprios manifestantes chamaram ele de novo, mandaram ele voltar. Quando ele voltou, ele começou a ser agredido. E nisso a polícia interviu, né? Falaram algumas pessoas, a polícia fala isso, né? Que algumas pessoas apontaram ele como ele sendo uma pessoa que tinha colocado fogo na viatura, estava depredando uma viatura. E a polícia, até para preservar a integridade física dele, né? E é o que a polícia teria que ter feito mesmo, deu voz de prisão e prendeu ele, né? Resguardou a vida dele, na verdade, né? Porque não se sabe o que ia acontecer. E o Geraldo foi parar no presídio, mas ele fala, doutora, eu fui ver o que estava acontecendo, eu fui curioso, porque até hoje o Geraldo não tem consciência do que foi o dia 8 de janeiro. Ele não entende o que foi, se perguntar para ele, né, qualquer pessoa, ele fala, era um tumulto, era uma confusão, eu cheguei para ver a confusão, mas ele não entende o que foi o 8 de janeiro. Ele não tem consciência disso até hoje.